Cidade do Sol, lugar bom pra se morar. Aqui é bom que só. Cidade do Sol, lugar bom pra se morar. Bairro planejado, Cidade do Sol. Viva Patos em grande estilo. Cidade do Sol, lugar bom pra se morar. Aqui é bom que só. Cidade do Sol, lugar bom pra se morar. Tá difícil estacionar no centro de Patos, não é mesmo? A prefeitura, junto à ST Trans, buscaram a solução. Risopark. Através do aplicativo, Seu José consegue visualizar as vagas disponíveis antes mesmo de sair de sua casa, trazendo mais mobilidade, conforto e praticidade ao seu dia a dia. Veja como é fácil. Com apenas 2 cliques, Seu José já ativou seu ticket. Seu José e Dona Marina já estão aproveitando todas as vantagens do app Risopark. E você, já baixou o app? Para viver mais é preciso cuidar da saúde. Doutora Felícia Crispim, médica endocrinologista e metabologista, atua há 12 anos na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças como diabetes, obesidade, colesterol, problemas da tireoide, osteoporose, climatério, síndrome do ovário policístico, distúrbios do crescimento e desenvolvimento. Profissional renomada que, com análise e estudo individual de cada caso, proporciona aos pacientes qualidade de vida e bem-estar. Consultas com atendimento humanizado em um espaço acolhedor e preparado para prestar a assistência necessária com padrão e excelência. Clínica Doutora Felícia Crispim, Rua Bossuet Vanderlei, número 866, no centro de Patos. Telefone 3421-7233. Quer cuidar do seu carro com conforto, segurança e agilidade? Há 20 anos, o Varejão do Óleo faz isso por você e seu automóvel. Com uma equipe de técnicos treinada, garantimos o serviço de troca de óleo com total qualidade e as mais modernas opções de produtos. Trabalhamos com todos os tipos de lubrificantes e óleos para motor, caixa de marcha mecânica e automática, suspensão, hidráulica e muito mais. No Varejão do Óleo você encontra tudo o que precisa para carros de passeio, caminhões, máquinas pesadas e geradores, com o melhor preço e as melhores condições de pagamento, além de um atendimento personalizado. No Varejão do Óleo tem ainda o serviço de lavagem especial para deixar o carro limpo e brilhando. Tá esperando o quê? Varejão do Óleo. Aqui você conhece e confia. Na Paraíba, a educação da rede estadual é acima da média. Na saída do fundamental para o ensino médio, eu procurei uma escola pública. Foi um outro mundo. Os professores muito dedicados, eles dão muito valor ao protagonismo dos alunos. Quando eu tive a primeira aula com eles, eu vi que era diferente. Nos incentiva a sonhar, sempre motivando a gente a conquistar mais. Nos últimos 3 anos, a educação da Paraíba é prova de superação, crescimento e inclusão. Governo do Estado, somos todos Paraíba. Olá, muito boa noite a todos. Estamos no ar com mais um programa Vera Cruz em Ação, com transmissão através da TV Sol e todos os nossos canais de comunicação. Estamos no canal do YouTube, o endereçozinho já está passando aqui na sua tela. Vou pedir para você nos seguir, se inscrever lá no seu canal, para que você possa também receber as notificações do nosso Instituto. Não esquece, estamos também através das nossas redes sociais. Estamos no Facebook e também no Instagram do Vera Cruz. Não perca tempo, vai lá se inscrever também. Esse é o Vera Cruz em Ação e hoje nós vamos conversar com o professor Jader Nóbrega, ele que é geógrafo, mas também com 2 alunas do 3º ano do nosso instituto, onde nós vamos estar passando para vocês dicas sobre o Enem, que está próximo, mas também dicas de como se preparar, como está a preparação dos nossos alunos e como você, claro, pode estar se preparando para essa nova etapa que está aí, o Enem batendo nas nossas portas. Você não pode perder o programa de hoje. Esse é o Vera Cruz em Ação. Quer mudar? Vem pra cá. Quer mudar? Vem pra cá. Do maternal ao 9º ano do Ensino Fundamental 2. Agora com turmas manhã e tarde. Já o ensino médio, as turmas são tarde. Concurso técnico
dentro da grade curricular. Você que não é aluno Veracruz, olha que legal! Para os novatos do primeiro e sexto ano do ensino fundamental e primeiro ano do ensino médio, a matrícula é inteiramente grátis. Isso mesmo, não paga absolutamente nada e você ainda ganha desconto de 10% na mensalidade. Para os veteranos, também super desconto de 50% na matrícula e 20% de desconto nas mensalidades. Disponibilizamos material próprio, sem custo adicional e plataforma de estudo de A a Z. E não pedimos lista de material de uso coletivo. Para maiores informações, 3421-3405 e o 99627-0239. Vem ser feliz, vem ser Veracruz. E já estamos aqui com nossa equipe do Veracruz. Professor Jader, seja muito bem-vindo. Sabrina, Fabrícia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Veracruz em Ação. Vamos estar com um bate-papo muito divertido, descontraído, viu, meninas? Conversando aqui sobre o Enem, sobre preparação, sobre rotina de estudo, sobre também roteiro, professor Jader. Acho que a gente também pode estar falando um pouco sobre o roteiro de como você em casa pode estar se preparando para essa etapa, esse Enem que já está quase aí batendo nas nossas portas, para te avaliar e abrir as portas das universidades para você a ingressar nesse rumo tão profissional e tão desejado por todos nós, tá bom? Então vamos conversar com o nosso bate-papo. Primeiro vou pedir para o professor Jader se apresentar para todos nós. Seja bem-vindo, professor. Boa noite, Anderson. Muito obrigado pelo convite. Quero agradecer ao Instituto Educacional Veracruz pela oportunidade, né, de poder passar um pouco do que nós fazemos em sala de aula no nosso dia a dia. Certo? Eu sou Jader Nóbrega, sou professor de Geografia há 13 anos, né? Sou graduado pelas Faculdades Integradas de Paz em Geografia desde 2010, sou especialista em Geopolítica e História, assim como também em Educação Ambiental e mestrando em Ciências da Educação, tá certo? Ao longo do tempo, tenho desenvolvido trabalho não só no Veracruz, mas em outras escolas de Patos e da nossa região metropolitana, assim a gente já pode chamar. Tenho o prazer aqui de estar com duas alunas, né, tanto a Fabrícia quanto a Sabrina, que são minhas alunas lá no Instituto Educacional Veracruz desde o sexto ano. A gente fica feliz. Estão desde o sexto ano com a gente já? Sim, a gente fica feliz, Anderson, em acompanhar toda a trajetória dessas meninas, não só delas, como de boa parte da turma, né, que ainda continua conosco. Isso se mostra um grau de confiança, né, no nosso trabalho, apesar de boa parte dos professores dela do sexto ano não estar presente. Mas assim, a gente vê a confiança e o valor que elas depositam nas nossas aulas. Então é muito gratificante, porque foi uma turma que nós construímos, né, e que vamos ver o resultado final, né, no Enem agora em novembro. Ótimo, é isso aí. Jader, antes da gente conversar com as meninas, né, vou pedir até para elas daqui a pouquinho se apresentar para a gente, né, Jader, eu queria que você passasse um pouco para a gente sobre as perspectivas do Enem, né, como é o que se espera desse Enem aí, diante dessas dificuldades que a gente passou, pandemia, aulas online, se o senhor, como professor, há tanto tempo em sala de aula, isso também está prejudicando nossos alunos, né, no sentido do ensino-aprendizagem, se isso vai comprometer esses resultados esperados do Enem, professor? Com certeza nós vamos ter um comprometimento, né, até porque o segundo ano médio das meninas, ele foi comprometido, né? Ano passado nós ficamos todos em casa, o que foi necessário pelo momento que nós estávamos e ainda estamos passando. O Enem de 2020 ele foi mais comprometido do que o desse ano, porque foi cheio de incertezas. Esse ano a gente enfrenta um processo de desmotivação, dos meninos, porque o que é natural, porque junta desmotivação, muitas vezes junta ansiedade, incertezas do que vai querer, do que vai escolher para seguir adiante. Mas a cada dia a gente busca motivar, até com alguns puxões de orelha, porque é necessário, porque é natural o ser humano ele relaxar em um momento em que ele passou praticamente 1 ano e meio dentro de casa. Aí vê esses decretos, vai para casa, volta, vai para casa, volta. Isso acaba um pouco desestimulando aos meninos. Aí vai caber a escola, vai caber o profissional que está todos os dias lutando com essas crianças, porque eu ainda considero Fabrícia e Sabrina crianças, não admito nem que elas namorem, certo? Mas a nossa função é essa, passar o conhecimento e motivá-las dentro e fora de sala de aula, porque senão os resultados eles não são aqueles que eles imaginavam
desde o início, né? Porque o mundo está aí cheio de armadilhas, né? Às vezes, e até muitas vezes mais atrativo do que um conteúdo, né? Uma sala de aula. Então a gente luta todo santo dia contra essa, que muitas vezes acham, essas atrações que o mundo ele apresenta, a internet ela apresenta. Ô Jade, o professor ele se tornou artista, né, nessa época. Ele teve que se adaptar também a essas ferramentas novas de tecnologias para que possa não comprometer o seu trabalho e passar de fato o ensinamento para os alunos, né? No sentido de ser avaliado constantemente, porque quando a gente se coloca através das câmeras, que é o que está acontecendo com as aulas online, a gente é avaliado a todo momento. E o professor ele também teve que se adaptar nisso também. Professor, eu só tenho a agradecer, porque se essa entrevista fosse há um ano, eu teria recusado. Mas como eu já estou com intimidade com as câmeras, com os memes que os meninos fazem vez ou outra, né, da minha careca, né, então isso aqui eu já estou praticamente acostumado, não vou dizer graças à pandemia, porque eu não quero agradecer à pandemia, mas o trocar o pneu do carro andando, porque foi um momento muito difícil. De repente nós somos... É uma boa metáfora também. De repente nós somos obrigados a entender de tecnologia, coisa que nós éramos totalmente limitados. A utilizar o nosso celular, o nosso computador, a cada dia mais para um trabalho, né? Coisa que o celular muitas vezes é utilizado para o lazer. Então, é algo que deixou marcas profundas e transformações, por que não dizer, positivas, né? Nós tivemos algo positivo, que foi a inclusão dessas ferramentas para um melhor ensino-aprendizagem. Professor Jade, falando em ferramentas, como o Instituto Educacional Veracruz vem utilizando e formando essas ferramentas para que a missão de ensinar seja cumprida? Como é que está a questão do oferecer de ferramentas e a utilização dessas ferramentas por parte dos professores no nosso instituto? Nós temos plataformas, né? Nós utilizamos muitas plataformas que a escola nos fornece e que ao longo do tempo a gente foi descobrindo na própria internet, coisa que já estava ali, né? E a gente não sabia, pelo menos eu não sabia de um bocado de ferramentas que nós tínhamos. Geralmente nós fazemos revisões que os meninos gostam muito pela plataforma Kahoot, né? Pela plataforma WordWall, e aí vários professores utilizam isso porque torna as aulas mais dinâmicas, sai daquela mesmice que nós tínhamos até o início de 2020, né? A cada dia eu observo que o papel ele está sendo menos utilizado, né? Porque as plataformas digitais elas nos proporcionam, né, um melhor ensino-aprendizagem, e isso é um aspecto muito positivo, professor Anderson. Isso. Ô Jade, agora vamos começar com as meninas, porque um dos temas que são apostados diante da temática geográfica, né, é a geopolítica. Acreditamos muito, até pelos últimos acontecimentos que a gente vem acompanhando aí nas mídias, é uma das temáticas abordadas pela prova do Enem, professor. E aí, como é que está se passa dessa temática para os nossos alunos lá do Instituto, que estamos aqui, duas testemunhas, né, duas alunas que estão acompanhando todo esse processo geopolítico com o professor Jade Nóbrega. É importante, Anderson, porque as atualidades, elas não são constantemente abordadas em sala de aula. Até porque nós temos um currículo a vencer, nós temos um currículo que ele é cobrado no Enem. Então, a gente não pode tentar adivinhar quais são as competências que o Enem ele vai cobrar nesse ano. Porém, as atualidades a gente vê aquelas que mais impactam no dia a dia da sociedade brasileira, da sociedade global. Até porque o leque de opções também é muito grande, né? Também. Sim, isso é verdade. Né? Então, eu costumo sempre passar para as meninas, e eu peço muito para que os meus alunos eles utilizem aplicativos como o CNN Brasil, como o Portal G1, Folha de São Paulo, Estadão, esses veículos de imprensa mais tradicionais no Brasil e no mundo, para que elas possam estar sempre informados, né, do que acontece no nosso país e no mundo. Né? Recentemente, nós tivemos a retirada das tropas, né, norte-americanas lá do Afeganistão. Inclusive o Instituto Educacional Veracruz promoveu um aulão com toda a área de ciências humanas, comigo, com o professor Daniel Leite, filosofia, professor Léo de sociologia, com o professor Alisson Vitor de história, para que a gente pudesse dar uma visão de uma forma geral. Né? Recentemente a gente também vê a guerra comercial entre China e Estados Unidos, que é uma aposta muito forte que nós temos que ela seja cobrada no Enem, certo? A guerra comercial entre China e Estados Unidos e a retirada das tropas do Afeganistão, né, pelos Estados Unidos. Uma guerra que já dura há mais de 20 anos. Professor, até eu que não sou da área, eu aposto também nessa cobrança dessa temática também na prova. Se não for explicitamente, que seja de forma implícita, né?
para que a gente possa observar. Então, a gente trabalha da seguinte forma, sempre que a gente pode, a gente fala desses fatos, né? Quando a gente não fala, a gente posta lá no grupo dos alunos algumas notícias para que eles tirem aquele tempinho. A gente sabe que muitas vezes o Instagram, todas essas redes sociais, elas são um pouco mais atrativas do que um portal G1, do que um portal da CNN, do que o aluno ligar no Jornal Nacional para ficar antenado do que está acontecendo. Então a internet ela é mais atrativa. Então a gente posta lá e eu tenho certeza, né, pelo menos eu garanto que os meus alunos do terceiro ano médio do Veracruz, todos sem exceção, eles baixaram esses aplicativos, eles leem essas notícias para não ser surpreendido. A palavra é essa, Anderson. O aluno ele não pode ser surpreendido no Enem. Né? Ele não pode ser surpreendido com uma coisa que está passando na frente dele todos os dias. Sim. Certo? Aquela coisa que está passando todos os dias na sua frente, e de repente cai uma questão lá, e você não consegue responder porque você não tirou 10 minutos do seu tempo para se atualizar, então é a falta de atenção e isso a gente não quer. É verdade. E aí, continuando no processo geopolítico, né, nessa temática que acreditamos está sendo dentro da prova do Enem, né, como é que isso vem sendo trabalhado com os alunos já, nesse caso aí, sendo apresentado para você que quer nos acompanhar aí, através de Sabrina e Fabrícia? A gente trabalha essas temáticas em sala de aula, né? Como eu já falei, nós tivemos um aulão propositivo para discutir tudo isso, certo? E no dia a dia, todos os professores, pelo menos o pessoal da área de humanas que eu tenho mais contato, realmente eles trabalham, conversam informalmente, né? Rodas de conversa ali na hora da pausa, na famosa cantina ali de Samaritata, a gente conversa, né, nessas rodas de conversa, porque praticamente a sala dos professores no Veracruz, ela quase não existe, porque nós somos muito, não gosto nem de usar só essa palavra escola, nós somos muito família ali, né, e a gente conversa de diversos assuntos, dentre eles, o pessoal sempre questiona, sempre quer ouvir a opinião do professor, porque confia, talvez, mais na opinião do professor do que nas informações que elas têm. Porque muitas vezes existe aquele medo do site ser confiável, do site não ser confiável, né, daquela informação ser verídica ou não, visto essas ondas de fake news. Então a gente está ali para esclarecer, lógico, dentro de um posicionamento que não venha a tender nem para um lado nem para o outro, a gente procura ser o mais imparcial possível para que a notícia ela saia com responsabilidade. Ótimo, muito bom. E aí, Jade, uma das ferramentas, como você mesmo já citou, e aí temos imagens também dos aulões que são preparados para os nossos alunos lá do Instituto, né? Se você quiser conferir, vai na nossa página do nosso canal do Veracruz, temos vídeo lá sobre os últimos aulões que aconteceram no nosso Instituto. Mas, Jade, então, o aulão, juntamente com a utilização somada a outras ferramentas, vem somente para completar a proposta de ensino-aprendizagem com relação ao Enem aos nossos alunos. Com certeza, isso vem complementar, porque se você falar aqui hoje sobre guerra comercial entre China e Estados Unidos, a Fabrícia e a Sabrina elas vão saber discorrer o que está acontecendo. Eu quero saber se realmente se você falar sobre o regime talibã, sobre a retirada das tropas, a Fabrícia e a Sabrina elas vão estar antenadas, elas não vão estar antenadas só na música do João Gomes na festa que vai acontecer, né? Elas vão estar que também faz parte, também, claro, é o lazer, né? Elas não podem viver só para o estudo. A saúde mental ela é importante também, claro, né? Elas estão antenadas nas coisas, né? No lazer, sem esquecer o principal, que é o estudo, até porque eles estão num ano, né, fundamental na vida deles, que é o terceiro ano médio. Apesar de ser médio, mas o ano também é fundamental, né, professor? É verdade, é verdade. Sabrina, né, vamos começar com vocês agora. Antes de cair na geopolítica de fato, né, com vocês, como é que está sendo essa preparação? E eu já vou perguntar a expectativa, na verdade, para o Enem para vocês. Como é que está essa rotina frenética de aprendizagem, de compromisso? Né, como a Jade falou, também se preocupando na saúde mental, que isso também é importante. Não adianta se preparar tanto e chegar na prova exausto, cansado e não acredito eu que não vai ser positivo. Mas como é que está sendo essa rotina de vocês? Boa noite, eu me chamo Sabrina. Bom, eu tive uma desmotivação muito grande nesses últimos tempos, mas eu consegui ficar ligada porque minha família é toda composta por professores e eu tinha exemplos em casa do meu pai e da minha irmã. Eu vi o estresse que era, mas eu consegui me manter alinhada e, bom, eu aproveito os turnos de amanhã, já que a gente só tem aula de manhã no
na terça-feira e na quinta. Então, o turno da manhã a gente aproveita para assistir curso online, aulas no YouTube. E, bom, à tarde a gente tem aula. E o turno da noite também é aproveitado para essas questõezinhas. Ô Sabrina, você vem participando dessas ferramentas utilizadas pelo Veracruz, aulão com os professores, acompanhando tudo isso que o professor Jader falou no sentido de aplicativos, leitura, ver a questão das notícias, tendo em vista que eles estão jogando dentro dos grupos de vocês e vocês multiplicando isso. Vocês não está só vendo, mas você acredita que isso é positivo também? Com certeza. Eu aprendi a usar meu celular não só para o lazer, como o Jader disse, mas para me manter informada, não só na escola, como em casa também, a todo tempo. Jader, como todos os outros professores também, jogam as notícias nos grupos e a gente acaba acompanhando. Nem que seja só lendo por cima, mas a gente não tem uma bomba, a gente não é pego de surpresa. A gente está preparado para o que vai acontecer futuramente. Que coisa boa, esse é o aluno Veracruz. E aí nós vamos agora com Fabrícia, que também é aluna do 3º ano, está conosco desde o 6º ano, né, professor Jader? Tanto ela como Fabrícia carrega a cruz de malta no peito. É vascaína não, né? Eu não. É vascaína? Graças a Deus. Carrega a nossa cruz de malta no peito, mas também com muito amor. Fabrícia, fala pra gente como é que tá a tua preparação, como é que tá essa tua expectativa para o Enem? Oi Anderson, boa noite. Como já sabe, eu sou do 6º ano. Então, como a Sabrina falou, sempre separamos o tempo, já que tem aula de manhã, no contraturno, terça e quinta. Nos outros dias da semana, a gente estuda de manhã, temos aula à tarde e de noite estudamos o que é revisado, tanto em sala quanto nessas questões, como o Jader falou, que vendo sites, vendo as matérias, para não ser pego de surpresa já no Enem e em outras questões, como concursos e etc. É muito bom, né, Sabrina e Fabrícia? Você já imagina você pegar a prova e dar de cara com conteúdos que são praticamente diários de vocês? Pois então isso aí é mais que um presente. Com certeza. Ave Maria, quando eu pegar a prova, eu tenho certeza que pelo menos alguns dos assuntos que Jader abordou vão estar lá. Não só o Jader, como o Léo também e os outros professores. Assim vai ficar parecendo que eles estão puxando sardinha para você. Não, então não. E aí os outros professores também preparam elas com muita competência sim. também, com muita responsabilidade. Né? E aí, Jader, como é que é essa interação dessa geopolítica com as meninas aí? Como é que elas estão preparadas? Se é que a gente pode chamar isso de uma prova dos 9, falando em matemática aí. Anderson, recentemente a gente às vezes também se desatualiza, né? A correria do trabalho, claro. Correndo de uma escola para outra, de uma cidade para outra. Às vezes a gente se desatualiza e de repente eu sou surpreendido com um aluno me chamando, professor, o senhor viu que aconteceu isso, isso e isso? Não, então, às vezes quem me atualiza são minhas alunas. Certo? A gente está vendo, né, Fabrícia, atualmente um conflito comercial entre China e Estados Unidos, né, que a cada dia se torna mais evidente e que nós somos, muitas vezes, pegos de surpresa com essas notícias. A gente, até o professor é pego de vez em quando. E assim, eu fico muito grato porque elas não vêm só com fofoca, né? Elas chegam com notícias que de fato impactam e que eu posso passar para frente, né? Então, a Fabrícia, essa semana, ela chegou para falar para mim sobre o que está acontecendo, as tensões geopolíticas comerciais entre China e Estados Unidos, que eu confesso a você, eu de fato estava desatualizado. Eu passei um final de semana de Príncipe, em Natal, então a Fabrícia veio me atualizar sobre o que está acontecendo entre China e Estados Unidos. Isso é muito gratificante, porque nota que aquilo que a gente pede, eles fazem. Até o nível de leitura também, né, Fabrícia? Sim. Então, quando a Fabrícia vem com atenção, olha o nível de leitura, a tensão entre os países. Vai lá, Fabrícia. Então, como o Jader falou, e ele sempre preza para a gente estar estudando e lendo nos sites como G1, CNBB Brasil, CNN Brasil, desculpa. E então, eu acompanhando, vi essa notícia e achei muito importante. E que pode cair no Enem, já que se trata das duas grandes potências mundiais, que é a China e os Estados Unidos. E eu mandei para Jader já para ele revisar mais com a gente, já que é um assunto
que fala sobre economia mundial, né? Que afeta tanto os países, ambos os países, quanto os outros países do mundo inteiro também. E se tem a palavra que está sendo usada, é que afeta mesmo economicamente. Nós estamos vivendo isso, né, professor? E aí, já dentro dessa área, professor, eu queria que aí você já direcionasse a sua palavra agora para os nossos alunos também, os outros alunos do terceiro ano que estão em casa, e pode, nesse momento, né, dar um F5 aí sobre geopolítica, essa temática que o Fabrício trouxe para a gente. É muito importante, Anderson, a gente, quando se trata de falar entre China e Estados Unidos, é muito importante porque divide o mundo ideologicamente, né, já que nós vivemos um período em que as ideologias, as disputas ideológicas, elas estão muito afloradas, aqui no Brasil principalmente. É muito importante a gente saber que, por exemplo, os chineses, apesar de divergir, né, ideologicamente do governo brasileiro, mas eles são nossos maiores parceiros comerciais. Então eu procuro muito mostrar isso aos meninos, que apesar das divergências, né, tem que existir o respeito entre as nações, para que os processos econômicos eles andem de mãos dadas, certo? A gente vê que os Estados Unidos ele passou por uma troca de governo, né, que tinha uma ideologia diferente da que o Biden tem hoje, e nós temos hoje, eu digo sempre, até a Fabrício me disse hoje, me perguntou, professor, isso é uma nova Guerra Fria, baseada naquele modelo que nós tivemos entre União Soviética e Estados Unidos? Eu disse, por que não ser uma nova Guerra Fria? Né? Nós estamos tendo disputa de ideologias diferentes e agora com a China bem mais estruturada, professor. Eu vejo que o celular que você está na mão é um celular chinês, certo? É de tecnologia chinesa, coisa que nós não imaginávamos há 20, 30 anos, nós tivéssemos, né, tecnologia chinesa de primeira qualidade aqui no Brasil, fazendo frente à tecnologia norte-americana. Então, isso é algo que despertou o nosso interesse. Nós temos uma invasão até da cultura oriental, da cultura chinesa, aqui em Patos, no interior da Paraíba, certo? Nós temos a invasão dessa cultura chinesa, coisa que apesar de ser um país muito fechado, mas, né, já começa a despertar interesse. Isso, né, chama a atenção da então maior superpotência, que é os Estados Unidos da América, que de fato está sempre nos noticiários. Então a China começa de fato a incomodar os Estados Unidos, ela continua, a incomodar os Estados Unidos da América, né, com uma política um pouco diferente da dos Estados Unidos, né? Isso vai atraindo, né, os olhos do mundo inteiro. E é isso que os meninos eles começam a ver. Eles questionam, por exemplo, o sistema de governo da China, que é diferente do nosso. O nosso é um sistema democrático, o sistema de governo da China é um sistema comandado por um partido único, né? E aí a gente começa a ver os pontos positivos e os pontos negativos que existem na China. A China é um paraíso, a China é ruim, a falta de liberdade de expressão, o controle da internet, todas essas coisas que nós não estamos acostumados. Então começa a ter esse conflito de ideias, esse conflito muitas vezes de interesse de cada um. Será que eu moraria bem na China? Será que eu me adaptaria a esse controle feito pelo Partido Comunista lá na China? Então são essas coisas que dentro de sala de aula elas são discutidas, repito, dentro de uma forma, Anderson, onde a gente procure respeitar as posições ideológicas de todos. O professor Jader, tendo em vista esses conflitos econômicos entre essas grandes potências, né, como Sabrina falou, resulta também um impacto negativo nos países subdesenvolvidos. Sim, Anderson, né? Com certeza. E aí eu vejo em outras bancas, inclusive de concurso, já vi muito essa questão específica, né, contextualizar essa temática em outras disciplinas, né? Pega-se um conteúdo e contextualiza em outras questões também. Exatamente. É como eu estava explicando hoje aos meninos, eles estavam com dúvidas, né, nas notas. Né? E eu disse, olha, não vai mais existir só a nota de geografia. É a nota de ciências humanas. Então, vocês não podem ser só bom em geografia, na prova do professor Jade. Vocês têm que ser bom em tudo, história, filosofia, sociologia, porque é a nota de humanas, assim como tem a nota de natureza, assim como tem a nota de matemática, assim como tem a nota de linguagens. Então, é tudo muito conectado. Eu estou aqui falando sobre atualidades, mas Fabrícia, se ela lê mais do que eu, ela pode falar melhor do que eu sobre atualidades. Né? Então, isso aí isso está na sua mão, né? A atualidade ela está aqui na tua mão, ela está no teu celular. Basta que você utilize-o de forma para que se atualize. Então, isso é muito importante, porque nós que fazemos parte de países subdesenvolvidos, ou esse termo a gente não deve estar utilizando, agora a ONU pede que nós
utilizemos países em desenvolvimento. Olha aí. Certo? Mais um aprendizado. País em desenvolvimento. Então, às vezes, nós... essa guerra, essa briga de cachorro grande, né, ela respinga em nós, certo? Porque fica... E aí, na hora do vamos ver, tu pende para o lado da China, tu pende para o lado norte-americano. Aí vai caber ao Brasil ter habilidade para não se indispor com dois grandes parceiros econômicos. Com as diplomacias, né? Exato. Ô, professor, e aí é uma curiosidade minha, antes, daqui a pouco você vai conversar com Sabrina com certeza sobre isso, mas aí, entrando na questão do Talibã, eu queria que você passasse para a gente agora, inclusive tirando um pouco das minhas dúvidas, o que de fato é o Talibã, que se fala muito, chega num canto, sai no outro, saiu do avião, caiu de avião, aquela coisa toda, mas eu queria que você apresentasse para a gente de uma forma clara, rápida, né? O que de fato é o Talibã? Porque eu tenho minhas curiosidades também a respeito disso. Professor, é um regime de governo extremista, certo? E todo extremismo ele é perigoso, seja de qualquer vertente ideológica, todo extremismo ele é perigoso, porque ele não vai atender aos anseios populares, ele vai atender aos anseios próprios. Então isso é algo muito perigoso e que tem que ser combatido, né? O regime talibã ele vai surgir lá, né? Ele é uma célula, né? Ele é uma evolução dos mujahidins, né, de Osama Bin Laden, treinado pelo próprio Estados Unidos para expulsar a União Soviética. A gente ainda escuta o nome desse homem. Para expulsar a União Soviética, né, do solo sagrado do Afeganistão. Né? Então, olha só que ironia. Os Estados Unidos ele vai treinar, ele vai financiar, né, Osama Bin Laden, que vai ser, digamos assim, um dos precursores desse movimento. Talibã significa estudantes. Só para que a gente possa ter uma ideia do significado de Talibã. É um regime extremista, certo? Do regime muçulmano, da religião muçulmana, mas vale salientar que aquele pessoal ali ele não representa o islamismo, que é uma religião moderada, uma religião de povo pacífico, assim como nós. Se confunde muito isso, né? Muita gente costuma ir. Sabrina até estava me questionando esses dias a questão dos direitos femininos que foram retirados lá no Afeganistão. Sabrina, que é uma militante, né, da causa feminina, e ela estava me questionando que era difícil, realmente, professor, é muito difícil ser mulher hoje no Afeganistão, né? E aí a Sabrina pode me dizer por que é tão difícil ser mulher no Afeganistão hoje. Bom, acho que a volta do Talibã pegou todo mundo de surpresa, até quem se mantém informada, porque foi uma volta muito rápida. A gente viu em um dia uma repórter normal, se vestida como ela queria, e no outro dia ela já teve que se vestir conforme as regras, e é um regime que ele acaba... Exatamente. É um regime que ele acaba cerceando esses direitos femininos. Principalmente das minorias religiosas, étnicas e femininas, né? E eu fico muito triste, por mais que seja uma coisa cultural, eu vejo que... Não é comum a gente ver também, justamente, né? As mulheres já tinham atingido muito espaço. Sim. E ver que foi um regresso, para mim, me deixa muito triste. É porque só de pensar que nós não vivíamos coisa parecida no Brasil. Mas há um passado não tão distante, as mulheres no Brasil também elas eram impedidas de estudar, elas eram impedidas de mostrar as pernas, de andar de uma calça, como as meninas estão, uma calça jeans, né, de escolher seu próprio marido. A gente já teve algo parecido no Brasil, não com tanta ênfase, né? E tudo isso foi acabado porque as mulheres elas tiveram seus direitos respeitados e seus direitos conquistados. Pois então, como se a gente voltasse no tempo, né? Exatamente, Sabrina. E quando fala em voltar no tempo, né, eu vejo tudo isso, porque tudo começa lá em 2001, dia 11 de setembro, né, quando Osama Bin Laden ele derruba as Torres Gêmeas. Né, e eu jamais, naquela época, eu tinha cabelo e era mais magro, né, eu jamais imaginaria, professor Anderson, que nós estaríamos falando sobre isso hoje. Porque na minha cabeça de estudante naquela época, os Estados Unidos acabariam com aquela guerra. Inclusive, professor, esse ano acho que teve até a cerimônia. 20 anos, né? Foi a cerimônia de 20 anos. Certo. Né? Aí você pergunta, e por que o Talibã? Bin Laden não era da Al-Qaeda? Mas o regime Talibã foi quem deu asilo político a Bin Laden. Foi quem escondeu Bin Laden no Afeganistão. Então eles compraram uma briga com os Estados Unidos da América. Né? Porque eu tô dando guarida ao seu inimigo. Então, se você está dando guarida ao meu inimigo, você também passa a ser meu inimigo. Então, os Estados Unidos ele derrubou, né, o Talibã em 2001 do Afeganistão, assumiu o comando do país,
certo? Com o objetivo de implantar um regime democrático, sendo que esse regime democrático ele falhou, meninas. Né? Como a gente já falou em sala de aula, perdão. Esse regime democrático lá, ele falhou. Porque, como Sabrina falou muito bem, nós somos surpreendidos com o avanço tão rápido do Talibã. Nós não imaginávamos que quando os Estados Unidos retirassem as suas tropas, o Talibã avançaria tão rápido, certo? E sem resistência alguma, nem mesmo da população. Ô, professor, mas esse recuo das tropas americanas foi baseado em quê? Foi baseado em um acordo, né, como a gente já viu, em um acordo entre o governo norte-americano e o governo do Afeganistão. É tipo aquilo, ó, a gente não vai ocupar o país durante muito tempo, certo? Aquilo ali já estava previsto. Agora, não estava previsto um avanço tão longo do Talibã. Os Estados Unidos imaginavam que eles iriam sair do Afeganistão e o exército afegão, junto com o governo afegão, ele tomaria de conta. Né? Ou seja, é como se os Estados Unidos tivessem tirado a rodinha da bicicleta para que o Afeganistão ele caminhasse sozinho. E não foi. Quando os Estados Unidos tiraram a rodinha da bicicleta, quem montou na bike foi o Talibã. Então sim, isso aí... inesperadamente. Será que foi muito rápido. Então são coisas que... Esses segredos de Estado aí, essas teorias... Não há muito né? Só futuramente, eu acredito que eu não vou estar vivo para ver esses documentos serem revelados. É isso aí. É como nossos alunos de Veracruz, lá do 3º ano, estão sendo preparados para essa nova etapa do Enem que está aí próximo da gente já. Se você está gostando do nosso programa, não sai daí. Nós vamos continuar daqui a pouquinho com mais informações e mais conteúdo para você. Vou deixar você agora com um vídeo sobre nossa campanha de matrícula 2022. Tem promoção, tem turmas com matrículas inteiramente grátis. Tem também cursos técnicos. Fica aí com nossas informações da campanha de matrícula Veracruz 2022. Quer mudar? Vem pra cá. Quer mudar? Vem pra cá! Do maternal ao 9º ano do Ensino Fundamental 2. Agora com turmas manhã e tarde. Já o ensino médio, as turmas são tarde. Concurso técnico dentro da grade curricular. Você que não é aluno Veracruz, olha que legal! Para os novatos do 1º e 6º ano do ensino fundamental e 1º ano do ensino médio, a matrícula é inteiramente grátis. Isso mesmo, não paga absolutamente nada. E você ainda ganha desconto de 10% na mensalidade. Para os veteranos, também super desconto de 50% na matrícula e 20% de desconto nas mensalidades. Disponibilizamos material próprio, sem custo adicional e plataforma de estudo de A a Z. E não pedimos lista de material de uso coletivo. Para maiores informações, 3421-3405 e o 99627-0239. Vem ser feliz, vem ser Veracruz. No Instituto Educacional Veracruz, o aprendizado se estende para além da sala de aula. O encerramento do projeto de leitura da instituição foi uma verdadeira viagem pelo mundo da literatura. Teve a apresentação de dança, teatro com dramatização de histórias. Como Dona Formiga é bondosa e generosa, acolheu a cigarra no formigueiro.
A cigarra aprendeu a lição. Não podemos pensar somente no presente. Devemos nos preparar para o futuro. Deve ser porque caí na quinta preta quando era pequenininho. O coelho saiu dali, procurou uma lata de fita preta e tomou banho nela. Fábulas e exposição de trabalhos. Estimular os alunos com novas práticas de aprendizado é um desafio diário. E as turmas do maternal ao terceiro ano do Ensino Fundamental 1 mostraram muita habilidade e domínio dos livros que leram. O projeto de leitura teve início no dia 17 de março. O nosso objetivo é desenvolver nas crianças o hábito da leitura. Não daquela forma convencional, só pegar um livro para ler, mas de uma forma lúdica. Incentivá-lo mesmo a ter o prazer, desde que vê uma imagem e conseguir transmiti-la em forma de leitura, porque até pela imagem a gente consegue fazer a leitura, desenvolver a leitura. Então eles estão trabalhando desde o início do ano até agora esse projeto de leitura. Cada um escolheu um tema, está sendo trabalhada a musicalização, está sendo trabalhada a leitura corporal. Eles trabalharam vários gêneros literários, fábulas, receitas, quer dizer, a gente não trabalhou apenas um tema. Nós escolhemos um tema para apresentar, mas que foi trabalhado vários gêneros literários do início até agora. Para a gente é satisfatório, porque como se trata de crianças, o que eles fazem para nós é lindo, tanto para nós quanto para os pais. É bem gratificante. A experiência do projeto, que aconteceu ao longo do ano através da leitura de várias obras, é rica e prazerosa para a professora do primeiro ano do ensino fundamental, Poliana Brito. Principalmente para o primeiro ano, que é o ano que eles estão geralmente começando a ler, juntar as sílabas para formar palavras. Então foi muito prazeroso. Cada atividade que eu trazia, cada leitura que eles conseguiam fazer, então para mim foi muito gratificante. Eles ficaram super felizes e fechamos com essa apresentação que ficou maravilhosa. Tenho muito orgulho dos meus alunos. A pequena Emily incorporou a boneca Emília da obra do Sítio do Pica-Pau Amarelo e arrancou muitos aplausos. E o que você sabe da boneca Emília? Que ela é legal e que ela é divertida. Como foi que você aprendeu a dança da boneca Emília? É porque a professora me passou o vídeo que ela disse que eu queria fazer uma apresentação. Aí ela estava ensaiando na minha casa. Aí eu fiz. É isso aí, pessoal. Voltamos com o nosso programa Vera Cruz em Ação. Estamos conversando aqui sobre geopolítica, professor Jader Nóbrega, geógrafo, com as nossas alunas do terceiro ano, Sabrina e Fabrícia, onde a gente já falou aqui sobre Guerra Fria. Olha, eu tive que fazer minhas anotações aqui, para a gente estar revisando o conteúdo aqui, porque já falou, olha, Guerra Fria, economia, impacto, Afeganistão, Talibã, Estados Unidos, tudo que já foi falado aqui em tanto pouco tempo. E é isso aí, essa é a nossa proposta para vocês, trazer informação de qualidade com profissionais comprometidos com a ética e com respeito aos nossos alunos. E para a gente finalizar esse programa maravilhoso com os nossos alunos, vamos conversar com vocês agora, que também é uma proposta, também, na verdade, acreditamos ser uma proposta para ser cobrado no nosso Enem, né? É a questão ambiental.
E aí, professor, o impacto ambiental também está sendo muito trabalhado na mídia, né? Sim, professor, é algo que a gente impacta diretamente na nossa vida, né? Todo dia para a gente, principalmente o patoense, é o dia mais quente do ano, né? Principalmente quem não tem o privilégio de ter um ar-condicionado, né? Todo dia é o dia mais quente do ano. Hoje, se faltar energia na escola, a gente sai, a gente libera os meninos porque não tem condição de nós ficarmos, né? Nós temos aí, a gente escuta o Acordo de Paris, que foi firmado em 2015 para 2016, né? Em que ele visa, de fato, né, tem como um dos principais objetivos, né, evitar o aumento das temperaturas, derretimento das calotas polares, né, que isso vai desencadear no aumento do nível dos oceanos. Sua cidade, Anderson, sua cidade favorita, Recife, ela constantemente está nos noticiários como uma das cidades que podem ser ameaçadas com o aumento do nível dos oceanos. Né? O bairro lá de Casa Amarela, ele pode ser um dos primeiros a assumir. Cidades como Rio de Janeiro, Nova York, Amsterdã. Não atrapalhando você, mas porque você agora me deixou curioso. Quando você fala de Recife, porque ela seria a primeira, é isso? É porque é uma das cidades mais baixas do Brasil, tá certo? É uma das cidades que está mais próximas ao oceano. É uma das cidades que tem digamos assim, uma proximidade, né, e um nível de relevo mais baixo para que possa ser atingida por um eventual, né, aumento do nível dos oceanos. Então, é muito comum, porque quando a gente fala de meio ambiente, Anderson, Sabrina e Fabrícia, a gente fala das nossas práticas, né? Porque as nossas práticas, elas influenciam muito, né, meninas? Justamente. Bom, falar sobre o meio ambiente, a gente tem que começar primeiramente em nós. Nós podemos fazer nossa parte também, evitando jogar lixo nas ruas, evitando aquelas práticas simples. Deixar de lavar a calçada com mangueiras, evitar gastar água. São coisas simples que começam primeiramente em nós e que nós podemos passar para as outras pessoas também. Exatamente. Como Sabrina falou, temos que repensar os nossos atos. E vemos em entrevistas, em jornais, falando sobre muito acúmulo de lixo em regiões aquáticas. Ou seja, o que mata animais aquáticos fazem com que espécies entrem em extinção, e o que é ruim tanto para a biologia e as ciências, enfim, quanto para a gente também, né? Que essas águas contaminadas podem ser usadas no nosso dia a dia, o que causa problemas de saúde e etc. É isso aí. Professor, o que realmente está desencadeando todo esse desequilíbrio ecológico? Professor, primeiramente a ambição do ser humano, certo? Isso aí é realmente algo que chama a atenção. Segundo, são as emissões desses gases poluentes, professor. Nós, por exemplo, aqui em Patos, nós não temos um sistema de transporte público, né? Nós não somos muito estimulados a andar de bicicleta. Nós preferimos uma moto ou um carro que estão queimando combustíveis fósseis diariamente, né, provocando ilhas de calor, inversão térmica, né, em algumas cidades a própria chuva ácida, o aumento das temperaturas. E esse aumento das temperaturas ele só é sentido por nós, Anderson. Ele é sentido nos polos, onde as geleiras elas já estão derretendo. Então a preocupação é esse aceleramento do aquecimento global e os gases do efeito estufa que vão fazer com que nós tenhamos, né, esse aumento de temperatura tão desnecessário para o momento, que era para as temperaturas estar acontecendo há 100, 200 anos, elas estão acontecendo agora. Nós estamos antecipando algo, né, que vai ser nocivo à nossa saúde e à nossa existência, não só a nossa, mas de todos os ecossistemas que nós estamos próximos. Ô professor, e para a gente finalizar, né, falando sobre geografia aqui, geopolítica, com relação, já que você está falando sobre grandes potências, né, mas também essa questão do impacto ambiental, tem um tratado que é assinado entre grandes países, né, para diminuir essa questão da poluição. Fala para a gente aí um pouquinho sobre esse tratado, que também pode ser, de repente, aí somado
atualidades, essa questão de geopolítica e meio ambiente também pode ser cobrado também no Enem. Sim, né? São vários acordos, né? Nós tivemos várias conferências, desde Estocolmo, lá na Suécia, passando por Montreal, no Canadá, passando pelo Rio de Janeiro, em 92, a Agenda 21, que são metas para ser cumpridas agora, neste século, né? Passando ali pelo Protocolo de Kyoto, assinado no Japão e ratificado em 2002 em Joanesburgo, né? Passando por Copenhague, né, chegando até o Acordo de Paris. Né? O Donald Trump ele tinha retirado os Estados Unidos do Acordo de Paris, quando ele era o presidente da República Norte-Americana. Né? Isso foi uma das bandeiras de campanha do Joe Biden, né? Devolver o protagonismo aos Estados Unidos, porque os Estados Unidos sozinho ele é responsável por aproximadamente 24% das emissões de gases poluentes. Então, você tirar os Estados Unidos dessa responsabilidade é você realmente responsabilizar os Estados Unidos no futuro. Então, o Biden ele devolve os Estados Unidos ao Acordo de Paris, né, a esse protocolo, a esse documento que as nações se comprometem em diminuir a emissão de gases poluentes. O Brasil também ele faz parte desse acordo desde 2015, tá certo? Nós temos compromissos de desmatar menos a Amazônia, é por isso que você vê o Brasil em tanta evidência no cenário internacional por conta da Amazônia, certo? Nós temos o comprometimento em reflorestar 12 milhões de hectares até 2025, se estendendo no máximo até 2030. Então, todos os países que participam dessas conferências, eles assumem compromisso, certo? Para diminuir. Nós temos que diminuir as emissões de gases poluentes, é tanto que aqui pertinho em Santa Luzia nós temos 2 parques de energia eólica gigantescos. Aqui em Coremas, aqui em Malta, nós temos parques de energia solar, que são fontes de energias alternativas a essas fontes de energias que, de fato, poluem e estimulam o efeito estufa. Então, a sociedade ela está se movendo. Alguns chefes de Estado eles têm essas responsabilidades para tentar diminuir os impactos, porque os impactos ambientais, Anderson, por incrível que pareça, muita gente não se antena, mas eles geram fome, eles geram miséria, eles geram poucas chuvas, eles geram muitas chuvas em alguns lugares. Então, o clima, muitas vezes, ele está louco. Né? Essa semana... Verdadeiramente desequilibrado. Essa semana minha avó disse, meu filho, o clima está doido, porque está chovendo em outubro em Patos. Eu disse, não, vó, não é muito anormal, não, mas também não é tão comum. Né? Então, são coisas que você vê que, de fato, por exemplo, tinha gente morrendo de calor no Canadá, que é um país extremamente frio. Né? Então, são coisas que começam a chamar a sua atenção e você começa a se assustar. Porque se todos esses prognósticos dos cientistas tiverem certo, Anderson, meus filhos, seus netos, eles estão encrencados. E por nossas atitudes, certo? É por isso que uma palavra que nós utilizamos muito é a palavra sustentabilidade, certo? Porque se não houver um desenvolvimento sustentável, lá na frente as futuras gerações, elas vão estar pagando por atitudes errôneas nossas. E preço muito alto. Exato. É isso aí, pessoal. É como os nossos alunos de Veracruz se preparam para essa nova etapa, o Enem, aqui que está tão pertinho já da gente. Primeiramente, eu queria agradecer ao professor Jader, agradecer a Sabrina, Fabrício, por participar conosco aqui do nosso programa. É sempre um prazer recebê-los vocês aqui. Professor, a gente é que agradece, eu fico muito satisfeito de poder mostrar o nosso trabalho aqui. E o meu trabalho não é minha fala, porque isso aí é uma coisa que eu já faço há 12, 13 anos. É as meninas, né? São elas que representam toda uma turma, né? Que a gente vê que são pessoas que estão preparadas mesmo diante de todas as adversidades impostas pelo momento que estamos passando, né? Mesmo diante de todas as adversidades, você viu, o pessoal de casa viu que elas não desanimaram, né? Elas continuam focadas naquele que é o objetivo. Eu digo porque eu acompanho essas garotas desde o 6º ano, ou seja, são 7 anos, né? Que a gente acompanha o dia a dia dessas jovens. Fabrícia, Sabrina, desculpa, muito obrigado por participar conosco. Eu que fico grata e feliz porque eu sou muito satisfeita de fazer parte dessa família, não só a escola, que me fez uma pessoa, que eu sou desde criança, faço parte, não só eu, como minha família também, então quem fica muito grata sou eu. Isso. Que coisa boa. Fabrícia, muito obrigado por participar conosco, seja muito bem-vinda. Obrigada também, Anderson. E obrigada por proporcionar a gente esse momento de aprendizado e revisão também, né?
Com certeza, Fabrício. Esse foi um dos nossos objetivos, né, trazer informação para você. E aí, gostou? Se você quer também participar do nosso instituto, se você quer se preparar, ser profissionais competentes e de qualidade, vem se matricular conosco. Temos várias promoções em vários níveis. Temos aqui no nosso Vera Cruz, desde o maternal, infantil, fundamental 1 e 2, o ensino médio, e também nós temos os cursos técnicos que funcionam também no nosso instituto, que também está com promoção, inclusive de matrícula grátis. Se você quer ficar informado da nossa campanha de matrícula, vai lá no nosso site, vai lá também na nossa página, no nosso canal do YouTube, o endereçozinho aqui está passando na sua tela, para que você possa também ficar por dentro das informações. Tem um vídeo lá muito bom com o nosso diretor Emanuel, falando todas as informações da nossa campanha de matrículas 2022 do nosso Instituto Educacional Vera Cruz. É isso aí. Muito obrigado por sua audiência, muito obrigado por estar conosco nesse momento. Lembrando, temos um encontro marcado todas as quintas-feiras, pontualmente às 19h15 da noite, aqui, através da TV Sol. Muito obrigado, fiquem com Deus e até mais. Esse é o Vera Cruz em Ação. Quer mudar? Vem pra cá. Quer mudar? Vem pra cá! Do maternal ao 9º ano do Ensino Fundamental 2. Agora com turmas manhã e tarde. Já o ensino médio, as turmas são tarde. Concurso técnico dentro da grade curricular. Você que não é aluno Vera Cruz, olha que legal! Para os novatos do 1º e 6º ano do Ensino Fundamental e 1º ano do Ensino Médio, a matrícula é inteiramente grátis. Isso mesmo, não paga absolutamente nada. E você ainda ganha desconto de 10% na mensalidade. Para os veteranos, também super desconto de 50% na matrícula e 20% de desconto nas mensalidades. Disponibilizamos material próprio, sem custo adicional e plataforma de estudo de A a Z. E não pedimos lista de material de uso coletivo. Para maiores informações, 3421-3405 e o 99627-0239. Vem ser feliz, vem ser Vera Cruz. Na Paraíba, a educação da rede estadual é acima da média. Na saída do fundamental para o ensino médio, eu procurei uma escola pública. Foi um outro mundo. Os professores muito dedicados, eles dão muito valor ao protagonismo dos alunos. Quando eu tive a primeira aula com eles, eu vi que era diferente. Nos incentiva a sonhar, sempre motivando a gente a conquistar mais. Nos últimos 3 anos, a educação da Paraíba é prova de superação, crescimento e inclusão. Governo do Estado, somos todos Paraíba. Tá difícil estacionar no centro de Patos, não é mesmo? A Prefeitura, junto à ST Trans, buscaram a solução. Risopark. Através do aplicativo, seu José consegue visualizar as vagas disponíveis antes mesmo de sair de sua casa, trazendo mais mobilidade, conforto e praticidade ao seu dia a dia. Veja como é fácil. Com apenas 2 cliques, seu José já ativou seu ticket. Seu José e Dona Marina já estão aproveitando todas as vantagens do app Risopark. E você, já baixou o app? Cidade do Sol, lugar bom pra se morar. Aqui é bom que só. Cidade do Sol, lugar bom pra se morar. Bairro planejado, Cidade do Sol, viva Patos em grande estilo. Cidade do Sol, lugar bom pra se morar. Aqui é bom que só. Cidade do Sol, lugar bom pra se morar.